Não, vamos lá. Vou colocar os 50 nomes histórias aqui. de vida em um episódio, meu Deus. Fala pessoal, muito boa tarde, boa noite aí, bom dia para todos, quem estiver assistindo aí em horários diferentes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Verbo Podcast, não é podcast o verbo aí, né, é o Verbo Podcast. Hoje nós temos um episódio aí mais do que especial, um especial aí de fim de ano. Como vocês podem ver, a gente já tem a mesa cheia aqui hoje, um pouquinho diferente. Aqui é a Jéssica comigo, que vocês já viram em outro episódio, Ramine, o Igor, eles vão se apresentar aí melhor. E hoje tem o Guilherme, o Gui aí atrás das câmeras, também ajudando a gente, ele vai também já tá com o microfone. Oi, Gui. Dando oi. Ele De tá longe, com o ninguém microfone vendo. ali, então qualquer momento vocês vão ouvir a voz deles. Então, fala aí pessoal, como vocês estão? Felizes com esse episódio? Final de ano, pra quem não tá decoração. Com as luzes. Tentamos colocar uma decoração de Natal, mas tudo bem, Algumas- aceitem. Ficou só essa luzinha, mas... Mas e aí, 2022, como foi pra vocês? Esse ano Então, com acho esse projeto? Chega nesse final do ano, a gente fica naquela, né, de retrospectiva, faz aquele apanhado do ano, aí fica fazendo o que a gente vai Exatamente. pensar pro ano que vem. Vocês querem se apresentar um pouco? Acho que seria legal, vamos, bora? Eu acho que, assim, é a primeira vez que o público está vendo o Igor na frente das câmeras. E ele já aparece com óculos escuros. Pra fazer o... Estilo, né, pessoal? É pra estilo. continuar o mistério. A gente vai jogar no Instagram aí qual que é a cor dos olhos dele. Mentira. Deixa aí nos Deixa comentários. nos comentários, aí a gente Isso. abriu uma enquete no Instagram, qual que é a cor dos olhos dele. Mas e aí, Igor? Conte um pouco de você aí pra galera. Então, eu sou o Igor. Sou o Igor. Normalmente. O Igor. O Igor. Normalmente eu fico atrás das câmeras aí dando apoio para o pessoal. Hoje eu tive a oportunidade aqui de ter um lugarzinho aqui na mesa. Vim aqui para tentar contribuir com o papo, né? Pra gente poder trocar uma ideia. Contar um pouco isso. da trajetória do podcast, né? Como chegamos até aqui com esse estúdio maravilhoso, como vocês Sim. já tinham visto. O estúdio tá incrível. Aqui a gente já teve outras gravações em outros lugares, mas aqui tá sendo diferenciado. E o mais legal é que a gente conseguiu, né, um estúdio que nós colocamos a nossa mão aí, né, pra ajudar a mexer, a montar, então tem um pouquinho aí da nossa ajuda, muito bom, né, poder estar nesse processo, a gente ainda vai contar mais pra vocês aí mais pra frente. Mas e aí, Rá, você já apareceu em outro episódio, Ai, gente. com a Moz, toda envergonhada. Eu fiquei com vergonha, pra quem me conhece, sabe que Mas eu sou fala bem... super bem. Eu sou bem, assim, ao vivo, sei lá, Fala Mas bastante. pessoas falo muito, expansiva. né? Muito mais. Comunicativo. E aí, quando a gente tá na frente das câmeras, gente, parece dar um branco, sabe? Você esquece todas as palavras possíveis. Mas foi uma experiência sensacional. E ainda mais com família. Então, assim, até eu descobri, né, coisas no episódio que eu gravei com a música Mari. Que você não sabia. Que eu não sabia. E eu fiquei, gente, eu tô passada. E aí, é muito legal. Então, acho que o podcast tem me ajudado muito, assim, né, pessoalmente, a desenvolver esse lado. Sim. Controlada. Acho que no começo foi um desafio bom aí pra gente, né? Que a gente tentou se encontrar, ver se era realmente isso que a gente queria, né? Sim, é verdade. Ainda mais, né, Jé? Foi um das nossas conversas no começo, né? Sim, não, foi... É interessante a gente voltar lá pro começo, então, agora, dos primórdios do podcast, né? Porque a gente começou, tava eu, o Matheus, a Ramine, numa diretoria aqui da UMP, que é o grupo de jovens aqui da Vila Maria. E a gente, precisamos pensar num formato diferente para falar com um público diferente do que a gente está acostumado, trazer mais acesso também, estar mais no dia a dia das pessoas que participam aqui da Vila Maria. A gente vamos fazer um podcast. E, assim, Matheus, e aí, vamos fazer? Vamos, não sei se eu quero, mas vamos. E aí a gente esperou também, né? Acho sim, e aí depois eu tive que ir amadurecendo. Nunca me imaginei aqui na frente das câmeras, gente. Tipo, nunca ficar falando aqui, jamais. Nunca fale sempre muito, Jéssica. Mas quando eu me empolgo, né? Então... Nada como uma diretoria, né? Exatamente, pra sair esses projetos, assim, que a gente não imaginava, acho, né? Nem no papel tava, na verdade. Tava na cabeça de cada um. E assim, a gente conversando, acho que isso foi... se
sei tomando lá, forma, tomando né? uma forma que a gente não imaginava, né? Chegar E aqui. aí chegou aqui, né? É. Nesse estúdio, que tá super completo agora. Sim, foi muito interessante, eu acho que o exercício pra gente, assim, né, essa questão de... Eu também sempre fui muito assim, de, tipo, ser muito comunicativo, conversar, né, com o pessoal na igreja, mas quando fala de ligar as câmeras, assim, eu já travo um pouco, então, assim, até pra gente montar os roteiros no começo foi um desafio bem complicado, né, hoje a gente tem aí também o auxílio do pastor aqui, o pastor Dario, que nos instrui aí também nos roteiros, mas como a Ramini falou, eu acho que para mim também tá sendo um grande exercício, né, da gente conhecer outras histórias, né, da gente... Esse acho que é o que mais me motiva, assim, porque a troca, o que a gente aprende troca. com as pessoas que Exato. estão aqui de fato, né, na troca de pessoa para pessoa é muito rico, assim, você Exato. não tem, e você a lê- superação do medo. Porque assim, superação do medo e desenvolvimento pessoal, né? a gente, será que a galera vai topar? Será que a igreja vai abraçar? Será que a gente vai conseguir dinheiro? Eu acho que eram tantas preocupações. E aí quando a gente começou a falar, vamos entregar pra Deus, vamos orar. E aí quando as coisas foram acontecendo, a ficha não caiu, né? Enquanto a gente não viu alguma coisa pronta, aí aquela sala da biblioteca que a gente fez no nosso primeiro podcast. Gente, será que vai dar certo? Não, pega o microfone. Pra quem não sabe. E antes desse a gente já tinha perdido um episódio. Episódios perdidos. Episódios perdidos aí com o pastor Alexandre aqui da igreja também. Foi um episódio que a gente gravou, ficou muito bom, mas infelizmente não pegou aí, não captou. Não, mas... foi o teste com o pessoal... Também, teve da dois. UPA, né? O pessoal, Foi, que não deu certo. Então, assim, a gente bateu muito a cabeça aí no começo, até entender aí pra mexer em mesa, microfone, câmera. Ainda estamos em processo. A gente ainda tá aprendendo muita coisa com essa questão Evoluímos muito, vamos continuar evoluindo, Exato, né? Exato. Constante evolução. Esse projeto tem sido muito importante para mim, tanto nessa questão que vocês comentaram, de desenvolvimento pessoal e tal, assim, eu sou muito de estar atrás das câmeras, sempre, tipo, no background lá dos eventos, né, dando apoio, mas aí tentando me superar com isso, né, e me desenvolver também. Eu vejo isso como um ponto positivo. E é isso. Eu vi nos comentários, porque ele tava ali atrás querendo comentar em vários, né? E assim, a gente olhava pra cara do Igor, o Igor queria comentar, e aí, cadê o microfone pro Igor? E ai, meu Deus! Acho que o episódio que o Igor ficou mais assim foi aquele que a gente conversou com o pastor Alexandre Antunes, falando sobre os filmes, e ele lá atrás, assim, na câmera, vidrado. E antes, na nossa reunião de roteiro, ele, vou falar isso, vou falar aquilo. A hora que o pastor começou a falar, ele... Travou. Congelou, ele travou, não saia nada. Mas lá, foi lá uma situação diferente. E eu puxando ele, e aí, Igor, você tem alguma coisa pra falar? Mas o que aconteceu lá? O convidado vinha, ele tinha muita coisa pra falar. E aí não dava pra poder, tipo, ficar cortando ou querendo colocar opinião. Tipo, deixa o convidado falar, deixa ele falar lá, que, tipo, tava muito bom. Não tinha oportunidade, não tinha gancho pra poder pegar. Eu falei, vai então. Mas assim, quanto aos episódios, eu acho que os nossos... as nossas organizações, as nossas ideias, para quem não sabe como funciona um podcast, a gente fez o quê? Muitas reuniões, na verdade, antes dos primeiros episódios, e a gente viveu uma pandemia, né? Então tudo foi organizado durante uma pandemia. O nosso primeiro episódio, a gente não sabia se ficava com máscara, se ficava sem. O pastor o primeiro a gente gravou com máscara, né? Eu e a Jé no primeiro episódio com o Itamar de máscara. Nosso primeiro episódio foi pro ar, praticamente o pastor que conduziu a gente, foi. assim. Ele ajudou a gente a ficar um pouco mais tranquilo e foi levando. Nossa, mas foi tão rico, tão rico. Foi, pra quem não muito assistiu, bom. assiste. Teve até apelo. Teve. Olha lá. Tem um cortezinho aí de Ele 18 demais. segundos, muito bom. E a galera que, assim, eu acho que não estava frequentando a igreja, ao ouvir as palavras dele, falava, gente, qual é o sentido? A gente ficou 2 anos longe e agora a gente pode voltar pra igreja. Por que você não está voltando à igreja? Porque você ainda continua nos vai pra outro online. lugar, mas não vai na igreja, né? Então, vou viajar, vou lá pro Rio e não vou pra igreja que é 15 minutos da minha casa. E também mostrar a realidade dos missionários transculturais. Exato. Que não vão necessariamente para países pobres, né? Sim. Não só a visão do missionário, não é aquela visão que vai lá para um negócio que não tem nada. Tipo, não necessariamente, né? Mas
é onde tem pessoas que precisam de Cristo, Sim. né? Não... Ele passou até essa visão, né, de que muitas vezes, realmente o que você está falando, que as pessoas têm essa questão de missões só em locais, digamos assim, mais financeiramente mais carente. Sim. Mas a ideia de missão é você estar em qualquer país, qualquer cidade, né, de você estar evangelizando. Tem pessoas que precisam ouvir. Sim. da Exato, palavra se de tem Deus. pessoas e precisam ouvir, né, ou a palavra tem que estar viva ali. Então aí, assim, eu acho que para todo mundo, assim, a gente nas primeiras reuniões alinhando, assim, foi nossa maior motivação, né, E o aprendizado. de aprendizado, essa troca toda, né? Então foi aí que acendeu a luz, né, pra gente tocar esse projeto. Teve, né, o tempo da pandemia que a gente deu uma parada, falou, você vai dar certo, se não vai. E também a gente esperou aí bastante em Deus. O local que a igreja, tipo, para quem não conhecia a biblioteca, nós temos uma biblioteca, tem uma biblioteca. utilizamos a biblioteca. Mas começou o podcast com alguns ruídos. Com algumas coisas. Mochila caindo, Meu cadeira Deus. caindo, cenário caindo. Altas Show histórias. business! Mas é isso, aprendizado, crescimento, né? Em todo momento, crendo que Deus está agindo, Com certeza. né? Tá agindo em prol do projeto, né? A gente, em conjunto, acredito que todos acreditam que Deus está sempre conosco, né? Nesse projeto. Os convidados são sempre muito, assim, bons com a gente, né? Tocando sempre os episódios. Sim. E sempre à disposição. Tem muito a falar, né? Os convidados têm muito a falar. Exato, exatamente. Mas acho que é interessante as pessoas saberem que o objetivo maior, assim, é a gente mostrar qual que é a visão presbiteriana, digamos assim, cristã de um modo geral, mas especificamente presbiteriana, sobre a vida, né? Sobre vários temas que acontecem, que são da vida, do cotidiano nosso. Então, qualquer tema que a gente vai tratando tem um impacto direto ali, né? Assim, é prático. Nosso dia a dia de cada um, assim, vai ter. E qual é a visão, então? Porque hoje a gente está num país que tem uma cultura cristã, católica muito forte. Existe um preconceito muito grande com a visão cristã como um todo, eu vejo dessa forma. Mas então, qual que é... A gente vê tantas denominações cristãs, qual que é a visão? Sabe, de uma forma mais aprofundada, o que de fato tal grupo pensa sobre tal... Qual é a visão? Né? Porque às vezes tem muita visão muito distorcida sobre o que cada denominação, o que cada grupo pensa. Então, acho que a nossa ideia era trazer, assim, luz para os temas, falando, beleza, você não necessariamente você precisa concordar, mas assim, a gente pensa dessa forma. Exato. Não dessa forma que você está falando que a gente pensa dessa forma por causa disso. Sim. Né? Sim. Acho que é importante. O objetivo maior é trazer clareza, né, para nossa E não separa visão. também, porque assim, é muito engraçado o que eu percebi, né, com o nosso podcast, como a gente acaba separando, porque fim de semana é o dia do Senhor, né? Uhum. Então é o dia que a gente vem pra igreja, que a gente conversa sobre temas cristãos, e o da segunda até sexta a gente tá ali só no nosso dia a dia, trabalho. E em um podcast, se eu não me engano, foi ou foi do pastor Itamar, ou foi do pastor Dario, ele comentou sobre isso, que a gente não deve separar. De segunda a sexta, a gente tá ali focado na vida cristã, né? O nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa faculdade, a nossa vida tem que ser para Cristo. E nós, como cristãos, né, não devemos separar nenhum assunto. Então, se a gente for falar de política, cadê a base cristã nisso, né? E é bem interessante a gente trazer isso pro nosso podcast, né? Vários assuntos, né? Os assuntos que nós iniciamos, logicamente, foi sobre o cristianismo em si. Só que, por exemplo, quando a gente falou sobre entretenimento dentro da igreja, nossa, como foi rico aquele podcast, sabe? Ou a vida de um missionário, o Vitor Salmeron. Sim. Seminarista. Às vezes a gente tá lá na escola, ouve algum termo, tipo, o seminarista de, não sei que período histórico que você vai lá, ouve às vezes numa aula de literatura de português, você comenta alguma coisa assim, e aí parece que é uma coisa muito distante, né? Assim, nossa, tem um seminarista em 2022. Como? Que é um seminarista, né? Acho que pra muita gente é uma coisa muito distante, assim. É uma coisa tipo, imagina, sei lá. O caso é que aquela visão mais católica mesmo, de uma pessoa que vai pra um internato, assim, e
isso não é real, né? Assim, existe nos dias de hoje, mas é com outra roupagem dentro da visão presbiteriana, né? E é legal mostrar que existe e é real, assim, né? E é possível e não é... E é algo que Deus trabalhando na vida dessas pessoas mesmo, né? Sim. E aí, Gui, quer falar alguma coisa? Se apresentar? Soltar sua voz? Nossa, gente. Pessoal, ouvir deixou sua voz. passar aqui, entrou o negócio. Cadê o Gui? A gente nem falou com você. Fala com a gente. Já tá vermelho também. Eu tava E nem tá na frente das câmeras. Daqui um ano ele aparece Daqui com óculos de sol na Acho que a gente retrospectiva. vai querer que ele entre de máscara. Não, de máscara não, pelo amor de Deus. De máscara. Máscara não, máscara demais. Chega de máscara, né, gente? Eu tava concentrado aqui, tô concentrado, inclusive, enquanto eu falo aqui, eu tenho que olhar aqui pro monitor pra ver se tá tudo certinho. Mas eu sou o Gui, né? Falou pra me apresentar, sou o Gui, recém-chegado aí na Vila Maria, mas conhecido há muitos anos aí por alguns. Vou ficar escondido aí um pouquinho, durante um tempo, né? Sou mais a parte de tecnologia. Qualquer momento você aparece aí na frente Eu vou das aparecer. câmeras. Pronto, apresentado. Mas aí, qualquer momento você comenta aí. Mas o que marcou, assim, pra vocês? Um episódio, assim, ou um aprendizado, assim, dentro dos nossos episódios? O que mais marcou aí pra vocês? Uma reflexão? Porque tivemos episódios, assim, apesar de ser poucos episódios, a gente já teve muita coisa, né? O episódio do Pastor Dario, que infelizmente a gente ficou com uma qualidade, né? Inferior. Eu vejo assim, tipo, teve muita coisa que marcou, assim, muita coisa legal. Todos os convidados que a gente trouxe aqui foi um papo assim, muito rico, assim, que a gente ficava assim, nossa, que incrível, que legal, que história de vida, ou que situação, tipo, que teve que passar, né? No primeiro, tipo, aquela visão de chamado missionário, mesmo que, tipo, de ajuda, né? De estender a mão ao próximo, igual vocês estavam falando sobre o seminarista, assim, como que é a vida de um seminarista, como que é um chamado, né? A gente especificou um pouco mais como seria um seminarista presbiteriano, né? Então, como que é o processo, tem que ser membro da igreja e tudo, a gente conversando específico bem lá, né? O processo. E sobre o podcast que a gente fez junto com o pastor Dario, que entrou no tema de semiótica. Ele foi que, tipo, sensacional. foi incrível. Todo mundo ficando Quem em não choque, escutou, assim, ó. Pum! Aí todo se mundo esforcem parou. lá um pouquinho. Não, atrás das câmeras. Não, Sensacional. aquele lá, momento lá, tipo, porque tudo é ressignificação, tem que estar lá, né? E tudo que... Não, nesse Não, momento que e você aí, levantar aí, ó, tchau. a palavra ela assim, como Deus criou todas as coisas, tipo assim, através da voz, da palavra, e todo mundo, nossa, que incrível. Gente, quem não analogias que ele fez, né, Nossa. muito boa, assim. Quem É não uma- viu, corre pra escutar, né, porque não teve Corre pra ver, imagem, corre pra mas- escutar. mas foi um conteúdo, assim, muito bom, e a gente, né, pretende, lógico, trazer o pastor Dario aí com um novo estúdio, mas com certeza a gente tirou muita coisa, né, um aprendizado enorme, né, então esperamos que esse aprendizado que nós tivemos, que também, né, possa chegar até a sua casa aí, né, para que possa enriquecer também aí, né, no seu dia a dia. E aí, já é você que... Uma coisa que eu tava pensando essa semana, na verdade, eu tava revendo, né, os episódios e tal. E aí, uma coisa que a gente fez em todos os episódios é perguntar sobre como que foi o chamado para o ministério Sim. pastoral de todos os convidados, né? E é muito interessante que todos eles tiveram uma confirmação no coração, uma confirmação interna e uma confirmação externa. E aí você vê que, às vezes, aqui o pessoal fala assim, a igreja presbiteriana é muito rígida nos processos, e a gente é mesmo. Mas, assim, a gente é um pouco, mas tem algumas coisas que a gente fala, nossa, isso acontece, assim, funciona, sabe? De fato, todos os pastores, quando você vai ouvir a história do chamado, eles de fato tiveram uma confirmação interna e uma confirmação externa, e eles têm como contar como isso aconteceu, e você vê que é realmente a confirmação de Deus na vida de cada um, né? Eu acho isso muito interessante de ver, assim, que acontecem histórias totalmente diferentes, cada um num contexto diferente, Sim. mas
algumas formas que às vezes a gente fala assim, não, é importante que isso seja manifestado dessa forma, e realmente aconteceu, né? Eu acho muito interessante perceber isso, assim, em todas as histórias que a gente ouviu até agora. E acho que no último episódio Do Amós. do Amós eu não pude participar, infelizmente, mas a Rá estava aqui para nos apoiar e veio para ficar, inclusive. Jesus. Foi muito interessante ver a trajetória dele de ter a viagem ali, de passar por vários lugares, depois e a história que eles contaram, acho que era Juana, o nome dela, que eles contaram a história de Essa restauração dela, foi assim, eu ouvi marcante. depois, fiquei até, Foi de arrepiar. assim, exatamente. Deu pra ver muito, assim, o quanto que Deus pode restaurar, de fato, a vida das pessoas, né? Então foi muito E foi de uma muito forma que muitas impactante vezes pra a gente mim nem esse imagina, episódio. né, que acontece. Uhum. E você, Matias? Pra mim, eu acho que ver o processo todo assim do projeto, pra mim é muito gratificante a forma como Deus trabalha, né, em tudo que a gente coloca assim à disposição para fazer. E apesar, né, dos imprevistos aí técnicos e tal, mas a riqueza também dos conteúdos que me marcaram sempre me deixaram bem feliz. E assim, a gente não faz isso aqui buscando engajamento ou número de seguidores ou curtidas, né? A gente está aqui buscando realmente um conhecimento a mais, né? Uma troca. E compartilhar. E compartilhar também, né? Aquilo que a gente já, talvez, em alguns episódios que a gente já passou, que pessoas, convidados já passaram. Mas um episódio que, como a Jé falou, que teve bastante coisa que me marcou foi o do Amós mesmo. Todos foram, para mim, incríveis, mas os testemunhos que ele contou, a forma como ele chegou ali no Chile, assim, sem nada, né? Uma estrutura ali da igreja que realmente ele precisou trabalhar do zero, né? A forma como Deus trabalhou na vida dele, assim, incrível. Deu pra ver o quanto que não é real aquela visão do pastor rico milionário, Exato. né? Assim, Sim. de quanto que ele foi Dos lá e colocou a recursos. mão na massa. E De verdade, foi ele que Exato. foi lá e arrumou a janela. A gente Exato. fala Ele, dos entendeu? recursos, Não, de ver até mas os recursos que a gente, tipo, também fala é o psicológico. Sim, exato. Dele ter resistido, tipo, Exato. ok, o que te importa ter o dinheiro? Sim. Você tem que colocar a mão na massa, Exato. porque são pessoas, então você tá lidando com pessoas. E a frustração de criar um ambiente e não ir ninguém. Isso, tipo, você ter comida, você ter o som, você ter tudo E não ir ninguém. e não ter pessoas. Exato. Oi? Qual sentido? Não tem. E pra mim esse foi assim, um episódio que mais me marcou, até na história que ele contou também. Ver a forma, né, como tudo aconteceu, né, como ele começou a conhecer mais a Mari, como eles se casaram. Já A se questão- conheciam há anos. A Nossa. questão do dia, que ele falou que lá domingo não era normal ter culto, Uhum. que aqui pra gente Chocante. Mudança de cultura, né? Domingo é o dia do Senhor. Sim. Vamos pra igreja de manhã, E domingo à noite é culto. Domingo à noite. E lá pra eles não tinha isso, né? Assim, ele contou aqui pra gente, depois assistam esse episódio que tá muito bom, Tá. que ele precisou colocar programações em outros dias, outros horários, pra pegar o público, às vezes saindo da faculdade ou Sim. a rua movimentada, enfim. Mas em tudo a gente consegue ver Deus trabalhando na vida desses homens, da família deles, né, a provisão financeira, que isso fica em segundo plano, né, que muitas vezes o psicológico, o emocional é o mais importante realmente. Assim, o que me chamou mais atenção, que eu perguntei pra ele aqui, só que muitas vezes ele me respondeu, que eu entendi, né, ele me respondia, tipo, é Deus agindo. Sim. Mas que muitas vezes eu perguntava pra ele como que você se prepara emocionalmente pra imprevistos, sabe? Só que Deus Foi que uma age, coisa né? que você falou bem interessante, que todos falavam da família, do apoio da família. Sim. Como não só a família da fé, que é a igreja, que todo pastor tem por trás e tudo mais,
Mas a família, o pastor Alexandre, quando ele tava conversando com a gente sobre os filmes e tudo mais, uma comparação que, gente, eu chorei por trás das câmeras, eu tive que sair da sala, do estabelecimento, porque ele comparou o filme, aquele filme O Encanto, Encanto. e as filhas dele, né, a família dele com as meninas, né, a Foi. que Família é forte, Madrigal. isso, Foi. a outra que cura através, ele fala, então eu vejo isso nas minhas filhas, a Isabela, que é uma doçura de menina e tal, tal, tal. E ele foi fazendo as comparações, e ele falou, a família da fé também tem isso. Tem a pessoa que carrega nas costas todo mundo, tem a pessoa que com um abraço ela cura. Gente, eu não vou chorar, mas cada comparação que ele foi feito, foi fazendo e falando da família dele. E eu achei isso lindo, que através de um filme, né, o olhar cristão através de um filme, aquela mensagem cristã através do filme, eu fiquei assim, ó, tô passada. É quase uma visão cristã que a gente tenta mostrar, né? Sim. Interpretando, né? De uma perspectiva cristã, os acontecimentos e as situações. Né? Exatamente. Ó, Nossa. gente, teoria da inspiração. A Rafa falou do pastor Alexandre Antunes, teoria da inspiração, é o Olha canal aí, ó, dele no merchan. YouTube. Depois que vocês assistirem o episódio do podcast com ele, assistam também os vídeos dele, Curta o porque canal, compartilha. se inscreva, porque ele tem um conteúdo também muito bom sobre os filmes, reflexões aí, né, acerca de uma visão cristã. Então, vale a pena também acompanhar. Tem algumas dicas também, né, de se você é pai, que tem Sim. filhos, como que a gente lida com cada tipo de filme, como que a gente conversa, o que a gente precisa interpretar, né, qual é o filtro que a gente precisa fazer, acho isso muito importante, né. Ele ajuda bastante também, porque ele tem uns conteúdos muito bons e ele tem uma sala e tal, então ele foi ajudando a gente, né, como, não, qual a ideia que vocês têm pra criar uma sala e tal, e assim, a nossa sala, a gente tem que lembrar que teve a nossa mão aqui, né, então é muito bom a gente lembrar. Pintar a sala, foi Nossa. muito legal esse processo. Pra quem não, né, não sei se dá pra dar uma olhadinha aqui, assim, ao redor, parede, meu, a gente pintou, a igreja deu um suporte muito bom para nós, né, Vanderlei, Jonas Júnior aqui, estão atrás, assim, realizando um sonho nosso, né, Deus, ele deu essa oportunidade, a gente agarrou e falou, ok, então a gente vai ter que colocar a mão na massa, como que a gente vai fazer? Né? Cadeira, mesa, televisão, os computadores, os cabos, tudo. E esse é o nosso desafio pro ano que vem, né? É. Assim, de manter e de fazer isso com mais frequência. Não sabemos ainda exatamente como que isso vai ser, mas a ideia de estar sempre desenvolvendo isso mesmo, né? Exato. Pra gente poder trazer mais visões, né? A gente trouxe algumas visões cristãs sobre os temas que a gente escolheu, enfim, mas quantos temas tem ainda pra gente tratar, né, pra gente discutir, né, se cada pessoinha for ali um universo, né, um convidado que a gente trouxe é um universo, quantas cosmovisões dá pra gente trazer aqui ainda? Tem muito espaço pra gente trazer coisas novas aqui ainda no que vem e daqui pra frente, né? Uma dúvida, assim, até que eu acho que surge, né, pros nossos espectadores e tal, que cada um aqui tem uma vida bem complicada também. A gente não tá aqui no podcast, só aqui no podcast. Então, seria interessante a gente falar quem é casado, o que faz, né, fez ou faz a faculdade, enfim. Porque é legal pra galera conhecer a gente. Eu acho que desde o início, quando a gente é gente como a gente. Vocês são gente como a gente, entendeu? Então, a galera da igreja escuta a gente, mas a gente só dá aquele bom dia às vezes, né? Não tem o tempo devido pra sentar e conversar com alguém. E aí, qual a vida que vocês levam? O que você faz, Igor? Vamos lá. Agora? Aqui um confidencial, apareceu o pessoal ali na porta e tal. Bom, aqui na igreja eu sou diácono, eu ajudo também com som. Na minha vida, eu sou casado. Tenho trabalhado com análise de dados e também sou engenheiro civil nas horas vagas. E canta também, Canta. toca violão. Não, mas é isso, Deus tem abençoado bastante, assim, e o projeto tem sido bem legal, assim, pro meu desenvolvimento, né, pra poder tá melhorando, assim, com os meus entendidos talentos, então
Pra Graças a Deus, assim, 2023, assim, o que você espera do podcast? do podcast, bom, continuar no engajamento que a gente tá pegando. A gente tem já começado as reuniões, participar das reuniões e trocado ideia e vendo um desenvolvimento do podcast, de colocar, trazer mais convidados, colocar o pessoal para poder falar e mostrar essa mesma pegada da nossa cosmovisão cristã no nosso mundo, né? Com temas relevantes aí. Legal. E você? Vamos lá, Matias. O que eu falo? Também que sou casado? Né? Sou trabalhando na Lara igreja agradece. também, né? Ajudo. É designer. Sou designer. Na igreja eu também ajudo no som, né? Estou aí empenhado aqui com o pessoal no podcast. E como o Igor falou, né? Deus nos abençoa com dons, então assim, nada mais prazeroso e que nos deixa feliz de colocar esses nossos dons, né? Assim, à disposição, né, da igreja, de Cristo, né? Porque a nossa função é essa, servir a igreja, servir, né, a Cristo. Então, estamos aí, à disposição para a gente continuar trabalhando 2023 com o podcast, né? Esperamos aí outros convidados, né? Que Deus esteja sempre nos mostrando aí os assuntos que a gente deve, né, conversar. A gente ainda tem um pouquinho de pé atrás em relação a alguns assuntos aí meio polêmicos, né, que talvez a gente precise um pouco mais de maturidade para trocar ideia, né, mas Deus tem feito aí da melhor forma, na hora certa, no momento certo, e que a gente continue descansando, né, e que vai continuar correndo como precisa ser. Uhum. E você, Jé? Bom, estou na igreja desde sempre, aqui da Vila Maria. Já fui de algumas diretorias, de UPA, de UMP. Agora eu estou aqui empenhada no podcast, especificamente. Tô noiva, vou casar em breve. Tá empenhada no casamento também. Tô empenhada no casamento também, em Muito fazer isso empenhada. acontecer. Tô ficando louca. Tô ficando um pouco louca, mas vai dar tudo certo. E expectativa. Tô me formando agora em psicologia, mas estou atuando hoje na área de RH, né, de recursos humanos. Estou gostando bastante, mas talvez mais pra frente pense um pouco na área clínica, não sei, mas mais pra frente, agora não. Hoje faz sentido a minha vida no mundo corporativo, gosto bastante. E minhas expectativas, acho que as nossas expectativas estão muito alinhadas. Isso é muito legal, porque a gente quer trazer mais convidados, e acho que não só convidados, mas convidadas, né? Acho que a gente precisa expandir esse leque. A gente também eu busco desenvolvimento pessoal mesmo, assim, de ganhar maturidade pra gente tratar mais temas, como você falou, né? Talvez se hoje, então, a gente não pode, né, se recuar pra... Não vamos tratar do tema X. Então, o que a gente precisa fazer para ter maturidade para tratar de qualquer tema que a gente quiser? Então, porque os temas fazem parte da vida das pessoas, né? A gente não pode ignorar um tema, porque faz parte da nossa vida e a gente precisa discutir. Então, acho que a ideia é essa, assim, a gente ganhar maturidade, trazer mais convidados e pôr a mão na massa de fato, né? Realmente sentar, gravar e acho que isso... uma motivação bem, bem legal, assim. Tenho grandes expectativas para o ano que vem, na verdade. Gente, 2023. Bom, né, a maioria, né, sabe, mas é legal falar quando a gente trabalha na igreja, a gente tem um crescimento muito grande. Então, eu sempre trabalhei e eu amo, eu até zoo às vezes com o Matheus, eu sou MP Lover. MP Lover. Ela é. Eu amo a MP, então eu cresci UPA MP em diretorias, gosto bastante, né? Estou na diretoria da federação mais um ano, aí 2023 também, e estou me formando, bacharel em Direito, ano que vem... Doutora. Então Doutora não, Ramine. gente, calma. Eu tive muitas lutas esse ano, né? Como a Gé também está se formando, a gente sabe o quão difícil foi alinhar faculdade, TCC, igreja, compromissos, trabalhos. E Deus foi muito forte. E é muito, muito bom com a gente, dando força, porque conciliar reuniões e reuniões com
gravações pela manhã, aos sábados. Pela manhã, gente, tá? É complicado e a gente sabe a luta que nós vivemos diariamente. Então, trabalhar na igreja não pode se tornar um peso, né? E não se tornou, porque foi tudo tão simples, assim, e as coisas foram acontecendo, e a gente pedindo pra Deus e acontecendo, mesmo com o dia a dia pesado, e quando a Jéssica, né, falava, vamos tentar, vamos, aí todo mundo... Tá, bora, vai dar certo. Vamos. O horário não bate. Ai, vamos programar reunião, mas o Igor Reunião de não segunda, pode. que não dá de segunda, o Igor tem ensaio, Igor não não sei o pode. quê. Foi Ai, pra quarta. reunião da comissão. É. Vamos 10 horas da noite. Então, assim, o esforço me mostrou o quão bom é estar em comunhão com os irmãos. Porque muitas vezes eu tinha zero forças, né? Zero forças. O pessoal fala, que é a doutora. Gente, estudar e fazer milhões de coisas na igreja é coisa de louco. É coisa de louco. E trabalhar pra Deus é da hora, é top demais. Mas não pode se tornar um peso. E eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, né? Falando até da parte psicológica aqui, já jogando aqui pra Jéssica, a mente ela não pode estar pesada pra você trabalhar. Então muitas coisas, né, passavam pela minha cabeça. Eu falava, não, é pra honra e pra glória do Senhor. Então, esse ano eu criei muitas expectativas. Posso falar que Deus realizou muitos sonhos meus, né? Muitas coisas ele parou e falou, filha, é pra depois. Então, dá uma segurada. Eu dei uma segurada. 2023 tá aí, eu tô aqui, senhor. Tamo aí, Tô disposição. aqui, senhor, à disposição, né? E tô com fé que ano que vem, se for pra glória do Senhor, amém. Bora. Muito bom. Mas foi isso aí que você falou, foi uma das nossas primeiras reflexões também, né? Sobre como que nós iríamos tocar esse projeto, né? Será que vai chegar uma hora que a gente vai... não quero mais gravar, tá ficando, né, pesado e tá atrapalhando minha rotina, essas reuniões estão atrapalhando. Então, assim, no começo foi uma coisa que a gente, né, jogou essa pergunta de vamos abraçar todo mundo junto, sabendo que isso pode durar muito tempo, ou talvez daqui a um tempo não seja nem mais a gente que esteja aqui, possam ser outras pessoas, mas que sejam outras pessoas e o projeto continue, mas que realmente, né, isso aí que você colocou é muito interessante, que seja feito com o nosso coração sempre disposto, né, com alegria. Eu vejo que todo mundo vem aqui, apesar, né, da correria, vem feliz, né? A gente dá risada junto, a gente come pastel pra come pastel. caramba. Come pastel. Ter feira perto é complicado. Foi o ano que a gente vai comer pastel na feira. Eu nunca comi tanto pastel na minha vida. Pra quem não sabe, tem uma feira aqui pertinho. Pois é. Pra você que não conhece aí, né, a igreja, venham aos cultos no domingo aí, domingo de manhã. E se vem quiser gente... comer um pastel, se vem quiser no comer, sábado vem no de sábado. manhã. Já fica pra programação, tá? Que às vezes tem programação à tarde. O CP, o PH, SAF, o MP. Venham que vocês vão ser abraçados e ter a oportunidade de trabalhar, né, assim, pra Cristo é incrível. E e agora trazendo não tenho nem palavras, assim, o mão na massa, né? Como é que foi o mão na massa ali? A gente teve vários... A Perrengues. transição da biblioteca pro perrengues. estúdio novo? Também, os perrengues, todas as coisas muito... A gente teve vários momentos marcantes, né, assim, ao longo desse tempo. Pra mim, o maior foi o cenário caindo. A menina correndo pra prender o cenário de TNT. De TNT, todo mundo vendo isso aqui bonitinho, mas ninguém sabe o TNT caindo, os meninos com problemas com os microfones, com internet. Falem um pouco, porque assim, a gente fica vendo só o estúdio lindo, só que a gente sabe os perrengues, né? Que a gente passa. Que a Raminha e a Jéssica pintaram o nome delas na parede, depois pra gente tirar foi 3 horas pra pintar por cima. 3 demãos. 3 tinta demãos pra de poder tinta sair. pra pintar essa parede aqui. Tirar a marcação, mas foi legal, foi bem divertido. A gente passando massa corrida, assim, e colocando fita no teto pra poder conseguir pintar. E era pra pintar Pra só não 2 pintar o teto paredes. junto. Era só pintar as paredes Nossa. laterais. Quando foi ver, já tava tipo, tudo pintada, eu tô empolgada. Não, a mesa Pintando. caindo na perna.
Eles foram montar a mesa caiu na perna do Igor, gente. Me conta um dia que no dia de montar a mesa. Processando a igreja aqui, que horror. Tem mais alguma coisa? O que aconteceu? Eu lembro muito da cortina. Pra mim, o que foi o mais marcante. Tira a foi cortina, coloca a cortina. Eu acho que saiu num episódio essa cortina. Saiu. Você não precisa ficar falando pra galera depois Não ficar saiu não. procurando. Era no episódio do Pastor Dario, mas foi só áudio. Então, Não saiu. mas é que eu acho que Gente. foi de propósito ter perdido aquelas Foi, né? imagens. Né? Não, Tinha um problemas estúdio, técnicos. a gente montou um estúdio incrível, assim, um estúdio diferenciado, com TNT na Com parede. TNT preto. Na Assim, nossa, vai sala ficar do show. conselho. Com as fitas, assim, impróprias, né? No meio da conversa, uma Imprópria. conversa que tava todo mundo, tipo, oh, meu Deus. E aí o cenário, cai lá. E corre Eu lá vou e tenta sair da frente. Tava muito interessante. A Ramine derrubando a cadeira na gravação do pastor Não, do Alexandre. gente, Deixa Não. a porta bater. Deixa a Ainda. porta batendo, mochila Ele tá- caindo não, no ele meio tá da... Ela colocando fingindo a de culpa em mudinha. mim. Colocando a culpa em mim, mas é que eu espero que não tenha saído nenhum áudio. Do nada, eu acho que foi no segundo do Itamar, um celular, sabe, Matias? A Google, É o simplesmente Google Assistente falando. uma loja de calça jeans. Vila Guilherme Coutinho. E eu assim, gente, cadê esse celular? E eles assim, ó, duros conversando. E eu procurando o celular. Olha, Nossa, eu acho que o que a gente tá aprendendo também é de ser mais leve também, né? tranquilo. Porque acho que no começo a gente ficava tão assim, ó, engessado, tão durão, assim, pra... A gente brinca. A que gente ainda não, é, o né? William É, a Bonner. gente ainda tá meio A gente engessadão. tá diferente, É, William Bonner, né? Estamos desenvolvendo, exato. O homem sábio aqui falando que estamos desenvolvendo. Mas até nisso a gente consegue enxergar que tá Pelo amor de demandando Deus. da gente um... E aí, vamos, né, desengessar isso, vamos, né, desenrolar esse... Acho que a mudança pra cá também melhorou. A mudança pra cá? Você achou? Cadê seu microfone? É só dando uma dica. É, Ah. Mas eu lembro que no do Alexandre, né? do Alexandre, isso. A mesa era redonda, vocês não se olhavam. É. Porque a gente já tem contato. Não, aqui é exatamente. Acho que aqui a gente fica mais confortável porque nós estamos de frente um pro outro. É. Lá a gente ficava de lado. A mesa que a gente tinha, né? A mesa redondinha. A gente tem que tal. trabalhar com as ferramentas e as coisas Nossa, que a gente ficou tem, né? feliz quando pegou aquela mesa do conselho enorme, que a câmera ficou Uhum. boa. A gente, nossa. Que aí a gente teve outros problemas. Outros problemas, exatamente. Mas, Vai gente, aprendendo, vai Mas, aprendendo. gente, acho que e- é isso, né? Não sei. Desse desenvolvimento, assim, foi bem bacana, assim, todo o processo, né? Tudo que a gente desenvolveu, a gente se dispôs de vir aqui no sábado pra pintar, tipo, as... Tava gritando agora. É, Olha, a gente tá falando, né? tá aprendendo ainda que tem que pegar o microfone. Colocaram o microfone aqui, O que cara não do tem base, som, tem que ficar ele não segurando sabe aqui que no tem alto. o microfone Mas que foi capta tirando a essa voz base dele. pesada. A microfone que capta a sua voz, você sabia disso? É mesmo, né? É, o microfone. Vamos. O que a gente tava falando? Perdeu já o... Não, porque a gente tá ainda falando sobre o desenvolvimento, Não, né? você tava do- falando do estúdio que a gente se dispôs pra vir. Não, sim, mas isso com toda a pegada de estar desenvolvendo o estúdio, de ter tido a experiência lá com os outros, né? Com os problemas que a gente teve com o áudio, com Foi crescimento. ruídos e tudo, né? A gente aprendendo. Agora a gente já tem um estúdio com uma acústica melhor, já consegue, tipo, captar um som melhor. Acho Lu. que é legal agradecer quem tava apoiando a gente desde o começo, né? Desde as primeiras condições. O conselho e aqui da igreja abraçou também. o Mas quem projeto, ouviu os episódios, quem todos ouviu, os que episódios. que nos davam feedback, né? Que eu acho Nossa, que muita eu já gente. tive Eu recebi pessoas bastante. que na igreja falaram, nossa, ficou legal o assunto. Alguns diáconos, É. nossa, algumas mulheres da SAF, eu até ficava, gente, vocês estão ouvindo, obrigada! Mesmo que, né, viesse falar, olha, precisa Mesmo que muito desengessar, longo, né? Episódio de precisa- 2 horas. Sim, precisa desengessar, diminuir aí. É isso que torna um podcast bom. Legal. É, uma coisa que a gente acabou passando superficial, né, sobre a questão de reuniões, a gente direto faz reuniões para poder estar conversando, para poder estar, tipo, aprendendo, desenvolvendo, dando dicas de como fazer, tem que colocar o microfone mais próximo da boca, tem que se posicionar de uma forma assim, tipo, enquadramento. a gente e tentando aperfeiçoar cada dia com essas novas informações, né? E também sempre buscando em oração para a gente poder estar melhorando, para a gente poder estar conversando melhor, para poder Deus tá nos
Obrigado, já deu uma melhorada aqui. Pra Deus estar enchendo nosso coração com esse desejo de estar fazendo isso pra glória dele, de estar vendo na palavra dele ferramentas para poder a gente realmente apresentar coisas que a gente tem na nossa vida diária, uma perspectiva cristã, tipo, à luz da Bíblia. Mostrar, tipo, que... A gente está se desenvolvendo enquanto cristão também, né? Exato, não só como exato. apresentador, ou como âncora, ou como participante de um projeto, de um podcast, Porque- mas como um cristão que também está Espiritualmente, né? se desenvolvendo no espiritualmente. no fim de tudo, né? Todo esse crescimento que a gente está tendo, todo esse desenvolvimento que a gente está buscando, é tudo para a glória de Deus. Sim. Então é esse o nosso foco Sim. principal, né? E pedir oração, né, gente? Principalmente para igreja, para quem nos assiste, torcer, orar e pedir para que nós possamos passar o melhor para vocês, porque é para vocês isso, né? E compartilhar, né? Já que a gente muitas vezes fica aqui. As primeiras pessoas que chegam são as pessoas que estão próximas a nós. Então, muitas pessoas são pessoas cristãs que já conhecem a palavra, que estão acompanhando a gente. Mas você tem um amigo, um parente, exato. alguém que não conhece qual é a visão cristã, a visão presbiteriana sobre tal tema, manda esse vídeo para aquela Sim. pessoa, né? Sim. Porque a ideia é a gente poder apresentar de fato, né? A gente se desenvolve pra gente poder apresentar, porque a gente também está desenvolvendo o nosso olhar sobre a nossa própria cosmovisão sobre os temas. Então, é um desenvolvimento mútuo, mas a ideia é que a gente possa mostrar isso para os outros, né? Então, compartilhem com outras pessoas para que elas possam entender melhor a nossa visão e deem os feedbacks, não só de feedbacks mesmo, mas o que você tem curiosidade Exato. de saber? O que Algum assunto- qual é a pergunta que você acha? Por que o cristão faz tal coisa? Exato. Por que, sabe? Por que, não sei, por que são só os presbíteros que servem Santa Ceia? Não Sim. sei, qualquer pergunta. Uhum. Faz lá pra gente poder discutir Deixa isso aqui nos também, né? comentários aí. Entender os porquês, né? Sim. Acho que isso é o Conversa propósito com a gente maior. ao vivo Exato. também. Manda Também. no Instagram, tem um Instagram do Verbo Podcast, manda um direct pra gente. Isso aí foi incrível. Vamos você criar ter uma falado. caixinha. Pode ser uma caixinha. A gente cria durante vai a criar semana. uma caixinha Não, mas no o Instagram. direct também tá sempre Sim, disponível, exato, né? tá sempre disponível. Mas até pelo YouTube, foi muito legal você ter falado isso, já. Eu acho que é legal até para temas. Se você que nos assiste tiver temas, perguntas, que às vezes um amigo de faculdade aí fica meio enroscado em alguma coisa, Se Manda- fizeram uma pergunta e você não sabe o que Exato. responder, Manda vamos pra tentar pra responder. gente. que nós vamos fazer, nem que seja um episódio completo para responder desse assunto, ou uma parte do episódio nós vamos responder só a sua pergunta. Então a gente... Talvez a gente não saiba, mas a gente vai trazer Exato, o convidado a gente vai que correr sabe pra atrás. gente É o nosso aprender. crescimento junto com o seu, que né, E vai compartilhar andar esse junto. conhecimento, Exatamente. né? Então isso aí é incrível a gente ter isso. Aproveitem mesmo da gente, dos perfis aí que a gente tem no Facebook, Instagram. Eu ia falar LinkedIn, mas LinkedIn a gente não tem. YouTube. quiser, a gente Ele tá vai procurando. criar. Ainda não. Mas é isso, gente. Legal esse comentário. E eu tinha mais um negócio que eu ia falar. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu vou lembrar aqui. Eu acho que por Ah, ser o encerramento do ano, né, o Natal, Ano Novo, a gente deseja, né, como o Verbo Podcast, que a família de vocês, principalmente o coração de vocês, estejam abertos para receber a real e a verdadeira palavra, né? O verdadeiro vem- motivo do Natal. né? Isso, que é Cristo Amém. Jesus, né? Sim. Então, assim, o Verbo podcast lá no começo a gente explicou o porquê, né, de se chamar o Verbo, enfim, e que ele seja a luz da sua vida, da sua família, que a gente, né, como os jovens, né, quem vê, são tão jovens fazendo um podcast, enfim, trabalhando na igreja, a gente tá aqui por conta de Cristo, né, sem ele nós não somos nada, então que o seu fim de ano seja pra glória dele, né. Eu acho que é legal, já que falando de Natal, então, trazer também. Tem algumas pessoas, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. As pessoas falam, não nasceu. Mas assim, a Já gente. respondendo uma pergunta. Já respondendo uma pergunta respondendo. que talvez te façam, a gente
escolheu um dia simbólico para comemorar esse dia, então, né? Assim, a gente sabe que não foi especificamente nesse dia, mas a gente tirar esse dia para lembrar disso e se dedicar a comemorar, de fato, o nascimento de Jesus, né? Então, acho que isso é muito importante. Focar na essência, né? Falar, Porque não é o aniversário de Jesus, tal, porque é o dia 25, sabe? Não é o dia 25, mas assim, se você não quer comemorar no dia 25, assim, a gente tem que lembrar o ano todo também, né? Desse nascimento de Cristo. Nascimento então, do Salvador. Exatamente. Acho que é isso, né, gente? É isso, hoje vamos agradecer. Deixa aí os comentários. Façam perguntas. Se tem alguma curiosidade aí a respeito da criação, né, do surgimento aí do podcast, que a gente não respondeu, não falou, deixe também aí no comentário do episódio e mande Se aí. inscreve, Se mande inscreve, pros amigos. curte, Isso. comenta, compartilha. Sei que os episódios são longos, né, mas aproveitem o conteúdo. E se vê a gente por aí também, abraça, Chama nós. né? Chama pra tomar um café. A gente Vem aqui na igreja, na conversa. Presbiteriana de Vila Maria, Vem falar. conhecer a gente no Eu conheço o culto. Matheus, a Jéssica, a Ramine pelo Isso. podcast. Venha conhecer a gente, conhecer a igreja. Tenho certeza que vocês vão. No culto é mais um espaço para vocês conhecerem a visão Exato. também, a cosmovisão cristã. Sobre Isso. esses temas. Estejam por dentro das programações aí da UMP, né? A União de Jovens aqui da igreja. E tem um Instagram também da UMP. Fiquem por dentro ali das programações. Tem um acampamento ano que vem. Né? Então, acho que é isso. É isso. Agradecer todo mundo aí. Obrigada Igor de pelo óculos. ano. Muito vamos obrigada nessa. pelo ano, gente. Amo vocês. Valeu, Gui, aí atrás das câmeras. Deus abençoe todos vocês. E até Ótimo 2023. 2023, galera. Bom Ótimo Natal, bom ano novo 2023. e até mais. Feliz ano novo.